sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e estamos próximos a iniciar o vídeo que eu considero que este canal produziu neste ano de 2018 como o mais revelador. Ele também vai servir como um alerta para o futuro da nossa pátria. Muitos podem agora, nesse primeiro momento, não acreditar em tais informações e considerarem terríveis demais para ser verdade. Porém, o documentário que você vai ver agora não é baseado em achismo, nem na minha simples opinião pessoal. É baseado em fatos, em acontecimentos, em matérias, e você vai conferir tudo isso agora junto comigo. Por isso, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo seu ovo cozido com farinha e molho de carne cozida por cima e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Planeta Terra. Esse é o nome do lugar onde todos os seres vivos criados pelo nosso Deus vivem. Um planeta belíssimo onde a vida brota por todos os cantos. Em um país como o Brasil, por exemplo, onde as terras são férteis e tudo que se planta dá, seria impossível alguém passar fome, mas por incrível que pareça isso acontece. O homem. Não o homem comum, pois este sempre viveu desde o começo dos tempos, lado a lado com a terra e com os animais. Esse não. Mas outro tipo de homem, o homem egoísta. Um tipo que acha que só ele pode viver no planeta e todo o resto, os animais, árvores, plantas e até os outros homens como ele. Ele acha que por estes não ter o mesmo poder aquisitivo dele. Eles existem apenas para servi-lo. Este homem egoísta passou cerca em tudo que pôde. Determinou que aquilo era seu e que os outros não poderiam mais usufruir nem passar por ali, a não ser obviamente que pagassem a ele. As árvores frutíferas espalhadas pelas estradas foram em sua grande maioria derrubadas e queimadas. E o planeta aos poucos, em nome do progresso, vai sendo devorado por esse monstro. Quando esse homem egoísta poucas vezes era questionado, ele dizia que tinha que ser feito. Esse era o preço do progresso. Destruímos floresta, matamos os animais, poluímos os nossos rios e com isso construímos nossas próprias selvas de pedra pelo mundo todo. Selva onde seus habitantes vivem cada dia mais e mais sedentários e tão dependentes das suas chamadas tecnologia, que se tornaram escravos destas. A devastação já se tornou tão grande pelo planeta que se parássemos hoje com toda a poluição e destruição no meio ambiente, levaríamos séculos para recuperar o que já tivemos poucas décadas atrás. Infelizmente, a maioria das pessoas acreditam no homem egoísta e preferem simplesmente ignorar o que está acontecendo bem debaixo dos seus narizes, só que parecendo por um milagre de Deus, como se tivesse sido protegido por anjos até esse momento. No meio de tanta devastação, ainda existe um lugar no planeta que resistiu toda essa atrocidade dos homens egoístas. Um lugar que conserva ainda em seu interior as riquezas e maravilhas que esse mundo tem em abundância por toda parte desde a sua criação. Esse lugar ainda conserva isso. Um lugar que estamos bem perto dele, mas que poucos conhecemos. Se a gente entrar nesse lugar agora, nesse momento, nós poderemos entender de uma vez por todas como todo esse mundo já foi e o que perdemos. Antes dos homens egoístas destruírem tudo com sua ambição, esse lugar existe, para sua surpresa, não em um país de primeiro mundo tido como avançado e desenvolvido, mas ele está lá no submundo, um país classificado por esses homens egoístas como terceiro mundo, um país pobre. Estamos quase que dentro desse lugar, mas sabemos muito pouco sobre ele. Ele é chamado de Amazônia. As escolas nunca fizeram muita questão de ensinar o que esse lugar representa hoje para o mundo. Isso não interessa ao sistema que foi montado pelo próprio homem egoísta. Não era interessante formar nacionalistas. O sistema é criado desde a sua infância para criar esquerdistas ou direitistas, mas nunca de fato o que nossa nação realmente precisa, que são nacionalistas. E por isso assim as coisas são feitas propositalmente. Há muito tempo que nós alertamos aqui nesse canal que o sistema internacional, o império internacional, os países tidos como desenvolvidos. Qual, Davi? Todos eles. Europa, Estados Unidos, Rússia, China, todos eles. Para esses continuarem ricos como são, eles precisam que outros ditos como subdesenvolvidos como o Brasil continuem pobres e servos dele. Pois do contrário, o lugar na pirâmide seria tirado de algum deles. Se o Brasil chegar à potência mundial, aquele que ocupa esse lugar no momento deverá ceder o lugar para o Brasil. Pois não há espaço para os dois. Ou é um ou é outro. Ainda mais quando esses que estão no auge hoje em dia. Isso ainda fica mais grave, porque esses que estão no poder hoje só estão porque sugam de países como Brasil, Argentina, Uruguai e etc. O Brasil se destaca entre esses porque tem uma área virgem, uma área que em determinadas partes o homem sequer colocou seus pés dentro. Está do jeitinho que o Criador fez desde o começo dos tempos, com todas as suas riquezas de pedras preciosas, ouros, minérios, além da vida em abundância das mais variadas espécimes. Essa área tem um tamanho colossal de 5 milhões e 500 mil quilômetros, só para você ter uma ideia. Essa é a Amazônia brasileira, nosso maior patrimônio, a razão de sermos de fato um país rico, e está dentro do nosso território nacional.
O sistema alienígena estrangeiro já fez de tudo para se apoderar dela. Já fizeram campanhas internacionais com o título Queime um Brasileiro. Tentaram nos desfamar das mais variadas formas possíveis. Em um dos games mais famosos do planeta, o Street Fighter, a imagem que fizeram dos brasileiros foi um monstro chupa-sangue que morde e dá choque e vive dentro da floresta amazônica. Isso foi feito porque outros governos se recusaram a internacionalizar a Amazônia como eles queriam. Então começaram a atacar de todas as formas baixas que puderam, porque o mundo hoje precisa da Amazônia. É fato. Esses países ditos como ricos já foram explorados e escavacados, sugados de todas as formas que já se poderia ser feito. Não há mais o que explorar pelas bandas de lá. O Brasil, falando em idade, é uma criança que acaba de nascer com apenas 518 anos. É uma criança engateando perto de uma velha acabada como os países da Europa, por exemplo. Não tem o que se descobrir por lá, meus amigos. Homens nacionalistas e com coragem, como o Dr. Enéas, tentaram alertar o povo. Esse povo que é realmente quem pode barrar todo esse sistema maldito. Os únicos que podem fazer isso, meus amigos, somos nós, o povo. Eu vou mostrar um vídeo do Dr. Enéas explicando o que de fato é o problema. Abra sua mente e entenda de uma vez por todas. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. O que Enéas falou aí foi sobre a desculpa que estavam dando o sistema financeiro internacional para arrancar a Amazônia da posse dos seus donos, que somos nós brasileiros. Eles diziam em alto e bom som que a Amazônia deveria ser internacionalizada para que ela pudesse ser protegida. Mas como Enéas já disse, o que eles querem é se apoderar e levar para eles todas as riquezas incalculáveis que ali estão. Riquezas que não existem mais em lugar nenhum, pois as que já existiam eles já comeram, já destruíram e agora querem a nossa. No ano de 2000 foi feita uma grande pressão para isso, e um brasileiro chamado Cristóvão Buarque, em uma universidade, foi questionado por um humanista sobre a internacionalização da Amazônia. A resposta que ele deu calou a boca do sistema por um bom tempo. O jovem introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica humanista como ponto de partida para a sua resposta. Ele disse: de fato, como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Um humanista, sentindo o risco e a degradação ambiental que sofre a Amazônia, possa imaginar sua internacionalização, como também de tudo mais que tenha importância para a humanidade. Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. E a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos. Ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelos gênios humanos. Não se pode deixar esse patrimônio cultural, como o patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito tempo, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. Durante este encontro, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos.
Por isso eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade com sua beleza específica, sua história no mundo, deveriam pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-las nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os atuais candidatos à presidência dos Estados Unidos têm definido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Começamos a usar essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de ir à escola. Internacionalizemos as crianças tratando-as todas elas, não importando o país onde nasceram, como patrimônio que merece cuidados no mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar e morram quando deveriam viver. Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa, e só nossa. Essas foram as palavras do Cristóvão Buarque. Uma resposta que no mínimo deve ser aplaudida e que esfregou na cara do sistema hipócrita toda a verdade. Verdade essa que nosso saudoso Dr. Enéas já trazia e ainda explicava o que tínhamos que fazer para nos proteger desses vermes. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, vejam, senhores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha têm preocupação zero com o índio. Isso é conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é mentecapto, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. Um fato que me dói muito e faz minha esperança diminuir muito é quando eu vejo pessoas compararem Enéas a Bolsonaro. Isso é verdadeiramente uma ofensa. Eu não vou dizer aqui a você o porquê eu penso assim. Você vai ouvir e comprovar você mesmo. Nós levantamos aqui um fuzil e falar: a Amazônia é nossa, nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, espaços vazios, etc. Não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região, que é muito mais producente e lucrativo para nós do que nós continuarmos a fazer uma exploração predatória das nossas riquezas. Resumindo o que Bolsonaro disse aí, o que ele quer é globalizar a Amazônia. Então, Enéas, eu vou retomar aquela questão do Fabrício de Blumenau, a questão da globalização. A mídia em geral, a grande imprensa fala que o processo de globalização é irremediável, temos que nos enquadrar nessas regras, etc. E o que está acontecendo é que essa tal globalização está levando os povos à ruína. E eu gostaria de citar um editorial de primeira página de um dos mais importantes jornais do mundo, Le Monde Diplomatique, do mês de janeiro agora, no qual o editor-chefe editorial de primeira, Inácio Ramonet, faz, além de muitos outros comentários, a seguinte análise. Diz que os regimes totalitários tradicionais, neste fim de século, estão sendo substituídos por outro totalitarismo chamado de regimes globalitários, baseados nos dogmas da globalização
e no pensamento econômico único atual, que subordinam os direitos sociais dos cidadãos e abandonam aos mercados financeiros a direção total das atividades das sociedades dominadas. O fenômeno da mundialização quebra a coesão social, agrava a desigualdade econômica à medida que aumenta a supremacia dos mercados. Nessas condições, diz o doutor Inácio Ramonel, editor-chefe Le Monde Diplomatique, nessas condições, a revolta é a obrigação dos cidadãos para recusar os inaceitáveis regimes globalitários, nova forma de totalitarismo. Não está na hora, diz o doutor Ramonel, na hora de um novo contrato social planetário? Excelente a pergunta. Quer dizer, o que o professor Bautista Vidal fez não foi nem pergunta dele. Ele aproveitou o trabalho e me faz a pergunta do Le Monde Diplomatique. É bom para os nossos telespectadores, só um pouquinho para eles, eu volto já para o senhor, perceberem que não é unânime essa história. Eles se comportam, aqueles senhores detentores do poder, com a imprensa, a grande imprensa toda, serva deles, curvada a eles, como se não tivesse saída. Portugal está seguindo, Itália, todos estão seguindo, no alto caminho. Nós levantamos aqui o fuzil e falar, a Amazônia é nossa, nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, espaço vazio, etc. Não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região. Eu digo para o senhor, professor, e o senhor me conhece, tudo se passa como se fôssemos, todos nós, uma manada de búfalos caminhando para o precipício. Para onde vai isso? Aí eles privatizam os estatais. Como que eles vão conseguir da nossa Vale do Rio Doce? Eles pagam um mês, 2 de juros se pagarem, porque uma parte do dinheiro não é nem da nação. Isso é um crime, é uma patifaria explícita. Isso precisa ser dito. É preciso ter coragem para dizer isso. É preciso deixar de ficar de joelhos, entendeu? Viva um presidente de partido aí que expulsou alguns aí já hoje. Viva! Né? Quer dizer, a situação é terrível. Quando o senhor pergunta, a pergunta do Le Monde, que o senhor me transmitiu, não está na hora de um novo contrato? Está sim, professor Bautista Vidal. Está na hora de um novo contrato social. Está na hora de os países se levantarem, se porem de pé, dizerem basta isso. Estão caminhando para o precipício, todos eles. Todos. As transnacionais, esses monstros, com seus tentáculos, estão sugando recursos, como fizeram na África do Sul. Tem só buracos. Na Namíbia tem nada, o povo reduzido à miséria, à escravidão. E vão fazer o mesmo com isso aqui, se o povo não se levantar. E o povo tem força para isso. Se você se espantou, saiba que não é de hoje que Bolsonaro diz que a Amazônia não é nossa. Desde muito novo ele sabe que um dos nossos governos assinou algum documento secreto entregando a Amazônia. Eu não consegui descobrir em minhas pesquisas, meus queridos inscritos, em qual governo foi, qual desses malditos entreguistas que passou pela cadeira presidencial que assinou algum documento secreto entregando a Amazônia. Infelizmente eu não consegui descobrir, mas arrisco dizer que deve ter sido o governo Collor ou FHC. O fato é que saber disso causa uma dor e um sentimento em cada um de nós como brasileiro. Eu mesmo ao fazer esse vídeo me senti traído e indignado, mas o Bolsonaro não sente isso. Na verdade ele sente admiração por aqueles que nos tiraram nosso maior patrimônio, e ainda disse na ocasião que queria ser um deles. Qual o juízo que o senhor faz do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton? Poxa, eu queria ser americano. Ele praticamente já ganhou a Amazônia para ele. Ele é o homem que está pensando no bem-estar do seu povo. Eu queria ser americano. Tá certo? Eu estou aqui no Brasil, estou aqui sofrendo. Já perdemos a Amazônia, Xará. Sabia disso? Já perdemos a Amazônia. A minha continência, a bandeira americana. Bolsonaro é o que sempre foi, meus amigos. Um entreguista e oportunista, e foi posto ali pelo sistema, com todo tipo de farsas e mentiras para entregar a Amazônia para esse sistema destruidor e sanguessuga. Eu senti muita alegria e fiquei esperançoso quando vi o nosso povo perceber como o partido satânico do PT era prejudicial à nossa nação. Eu considerei que nós avançamos um passo contra o sistema e me senti muito realizado. Mas a minha alegria durou pouco, pois o povo apenas foi mais uma vez manobrado pelo sistema e deixou a esquerda infernal para entrar na direita entreguista. Avançamos um passo e depois voltamos 2. O sistema sempre dá ao povo a persona que eles precisam no momento. Não importa que ele tenha que abrir mão de algumas metas que ele já tenha conseguido atingir com a agenda global. Sempre que o sistema regressa um passo, logo em seguida ele avança 3 ou 4. Portanto, Bolsonaro foi posto aí para como desculpa de avançar e desenvolver o Brasil,
permitir que os novos donos ilegítimos da nossa Amazônia carreguem daqui todas as riquezas incalculáveis que lá estão à nossa disposição. O que Bolsonaro vai fazer é exatamente isso. E o sistema tem pressa para fazê-lo. Se Bolsonaro estivesse do lado do Brasil, ao invés de dar essa declaração que a Amazônia infelizmente não é nossa, ele deveria agora dar nomes de quem comprou e quem vendeu e levá-los à Corte Marcial Suprema. Vamos à caça desses vagabundos que fizeram isso e julgá-los como traidores da nação perante toda a sociedade. Era isso que um presidente nacionalista faria e trataria de desfazer esse acordo, seja com quem quer que fosse. Então cadê, Bolsonaro, sua atitude de cabra macho e patriota? Sabe quantas vezes, meu amigo, você vai ver ele fazer isso? Nenhuma. Ele nunca vai fazer isso, porque ele é uma marionete na mão do sistema e foi colocado aí para enrolar as pessoas com todo tipo de desculpa, para permitir que encarregue daqui o formidável patrimônio brasileiro, as escondidas, todas as nossas riquezas que estão lá, deixadas pelo Criador no nosso subsolo, como todos os nossos minérios que você já sabe. A desculpa que o sistema vai dar é parcerias para exploração, mas por baixo dos panos, só eles lá trabalhando. Com a mídia podre ainda por cima dando cobertura e enganando o povo do que realmente está sendo tirado de lá, o povo vai pensar que eles estão fazendo o bem. Mas o que estarão fazendo de fato é levando para fora o que compraram de forma ilegítima. E por isso não pode vir ao público e dizer: olha, brasileiros, nós compramos e vamos levar o que é nosso. Eles não podem vir e dizerem isso. Foi um negócio ilegítimo, meus amigos. Portanto, o sistema precisa de um persona que tivesse o apoio do povo para fazer isso, mentir para o povo, permitir que eles levem o que compraram ilicitamente e que o povo não fique sabendo. Que o povo seja manobrado exatamente como uma manada de búfalos. O governo que vai fazer isso não é outro, a não ser o de Bolsonaro. Ele foi posto aí para isso. O projeto é a internacionalização da Amazônia. Seu excelente presidente virá com um sorriso que lhe é peculiar, rindo da desgraça do povo, virá à televisão e dirá: meu povo, escute que mude, o Brasil é muito grande, temos que quebrá-lo. E já está até traçada a linha, paralelo 17 ali, abaixo da linha, o que está pintado em amarelo, aquela região nobre. Já há um hotel lá gigantesco para hospedar os donos do mundo. À direita, o Nordeste biafrizado dos nossos irmãos que cantam e dançam, sem ter noção da sua própria desgraça. E o sul, onde nós, Janeiro, São Paulo, né, Sudeste, essa região nossa toda do sul aqui, mais ao sul, quer dizer, Paraná, Santa Catarina, nós estaremos sendo consumidores das multinacionais. Esse é o futuro. Meus amigos, quando eu falo do presidente, eu arrisco muito, meus caros irmãos, isso é fato. Nosso canal sempre foi perseguido, mas ultimamente ele está sendo caçado. Procure simplesmente por esse vídeo que você está vendo aí. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi simplesmente proibido de uma hora para outra, mesmo já tendo sido analisado por várias horas pelo YouTube. Isso nunca tinha acontecido antes. Junto com ele foram mais 7 vídeos, todos sobre políticas e sobre Bolsonaro. E o porquê disso está acontecendo é muito simples. É o alcance que, graças a vocês que assistiram, compartilharam, comentaram, fez o vídeo ter. O vídeo já ia em 86 mil views, e isso incomoda o sistema. O sistema sempre disse que brasileiro não gosta de política, e somos um povo que gostamos apenas de farra, futebol e cerveja. Mas o que os nossos vídeos e de outros canais bem intencionados aqui no YouTube está mostrando é que não é bem assim. O ritmo é lento, mas estamos sim acordando cada dia que passa. E eu tenho fé que vamos mudar, ao contrário do que alguns cristãos pessimistas e acomodados acham. O fim é inevitável sim, está escrito e tem que acontecer. Mas o Criador não deixou data específica, porque cabe a cada geração tomar as decisões certas e impedir que isso aconteça em sua época. O nosso Yahushua, conhecido como Jesus, deixou isso claro quando disse: é necessário que todas estas coisas venham a acontecer ao Filho do Homem, porém ai daquele por quem elas vêm. Ou seja, quando Judas o traiu, ele não nasceu com este destino. Ele fez porque quis, e o seu coração se encheu de ganância. Mas essas coisas poderiam ter vindo por qualquer um. Um ano depois, 2, 3, 5, 10, não importa. Ia acontecer de qualquer forma. Mas a decisão de fazer naquele momento foi dele, e apenas dele. Portanto, meus irmãos, esse vídeo não é para que você perca as esperanças, que você tenha um novo governo. Você não deve ter lados, nem esquerda nem direita, porque nenhum presta. Por exemplo, a direita, tão aclamada agora nesse momento, com Bolsonaro, quer entregar a nossa Amazônia. Já aquele discurso que eu li para você era de um petista. Então, meus irmãos, o que é que você pode entender com isso? É que não adianta ficar colocando as pessoas em lado, direita ou esquerda. Tem gente boa e ruim em ambos os lados. Para resolver isso, eu sou a favor do fim dos partidos políticos. Isso era para começar a limpar o nosso sistema. Por que tem que ter partido socialista, trabalhista, lutando por esse ou aquele direito? Todos os políticos devem representar o povo e lutar pelo povo como um todo. Amarelos, brancos, pretos. Então dessa forma como é que seria? O cara ia lá com seu CPF, identidade e se candidatava, simples assim.
o cara, a pessoa, e você votava ou não se quisesse, sem partido político. Mas o sistema não quer que seja assim, porque eles querem os partidos políticos, quando são feitas negociações com um sistema internacional, onde o candidato eleito pelo povo entra apenas para servir de testa de ferro e cumprir com os acordos internacionais, boa parte feita pelo seu próprio partido, antes mesmo dele assumir. Então, meu povo, eu não perdi as esperanças e a prova é que estou continuando com os vídeos desse canal. Eu acredito que esse caminho que estamos passando agora é o único caminho para fazermos a diferença. Como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apenas despertos e entendendo quem é o nosso verdadeiro inimigo, como funciona o sistema, é que poderemos realmente vencer. Por exemplo, veja nesse caso de Bolsonaro querendo entregar a Amazônia. Se todos nós estivermos atentos, estivermos afiados, de olho nele, ele não vai conseguir fazer isso. Nem ele, nem ninguém. Porque quando o povo não quer uma coisa, o bicho pega mesmo, meus irmãos. Então, compartilhe esse vídeo, mostra para mais um amigo. Não importa se vão te chamar de paranoico no primeiro momento ou louco. As informações aqui nada mais são do que a mais pura verdade e realidade. Não será depositando as esperanças em entreguistas como o Bolsonaro, em pessoas corruptas como um Lula, que esse país vai melhorar. Nós precisamos estar prontos e informados para na hora que qualquer um deles sair fora da linha, nós cairmos em cima e impedir não só Bolsonaro, mas qualquer um que tente entregar o formidável patrimônio brasileiro ao maldito sistema iluminado. O Armagedon um dia vai chegar, isso é verdade, mas não será na nossa geração, porque estamos unidos e conhecemos um inimigo. E com esse pensamento, fé e coragem, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Deixa o like, compartilhe na sua rede social e vamos conscientizar sempre mais uma pessoa. Esse canal está chegando perto dos 400 mil inscritos e isso é uma prova que ainda existem pessoas com vontade de mudar e enfrentar o sistema. Falando em sistema, se você quer aprender a driblar a pirâmide financeira e começar a enxergar as oportunidades que você tem na sua frente e não consegue enxergar porque foi doutrinado a não ver, não deixe de se preparar fazendo o curso do nosso amigo Humberto Volts. Esse treinamento do Humberto vai mudar seu comportamento, você vai aprender a investir e ainda de quebra será informado das profissões que estão em alta no Brasil e no mundo. E pode ser inclusive o pontapé inicial de você até viver fora do país caso seja a sua vontade. O link para você conhecer está aí no primeiro comentário do vídeo. Caso você compre e não goste, você tem até 7 dias para receber o seu reembolso. Mas vai por mim que o curso vale cada centavo, eu digo porque estou fazendo. Outra dica a qual você não paga nada é o canal Histórias da Vida Pet. Lá tem um vídeo muito lindo sobre um gatinho com síndrome de Down. O vídeo espera pra você e lá você vai descobrir a força e a coragem desse bichano. Deixa seu like lá, comenta, faça parte da família Pet também. Vamos fazer esse canal chegar a 1000 inscritos. É um canal que tem muita qualidade e é uma pena que tenha tão pouquinho inscrito. Então galera, vamos se inscrever com força. Eu vou ficando por aqui, nós voltaremos na madrugada de sábado para domingo com um vídeo sombrio como nos velhos tempos desse canal, onde tínhamos nossa madrugada na hora da meia-noite. Todo sábado para domingo, daqui pra frente, será sempre com assuntos voltados ao lado místico. Se você não gosta, irmão, então nem assista, nem esteja aqui. Mas você que curte, madrugada de sábado para domingo exatamente às 0 horas. Todos estão convidados e serão sempre muito bem-vindos. Durante a semana, nas segunda-feiras e na quarta-feira, pode ter um atraso de um dia ou mais, mas é 2 vídeos por semana. Serão vídeos como esse aqui, abordando notícias do momento e política, tá? Então espero que todos tenham entendido como será o nosso canal daqui pra frente. Estou fazendo dessa maneira para que possamos assim agradar todo o nosso público e ninguém ficar descontente com nada. Acredito que fazendo dessa forma agradaremos todos os nossos queridos inscritos, porque vocês são a razão de eu sempre continuar aqui. Então eu espero que todos gostem. Fiquem todos com Deus e que o nosso Yahushua acompanhe vocês e proteja até o nosso próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.